Sim, o nosso próximo convidado é... João Moleira, pivô da informação da SIC. Devia ter dito o nome no fim, não é? Muito bem, Asa. Bom ano. Bem-vindo. Obrigado. Vamos sentar só depois. Muito bem-vindo. Vamos. Ora Está. nós referimos... Muito bem-vindo. Bom ano também. para nós todos. Aliás, tu deste as notícias no dia 1, se não estou em erro, não foi? De manhã. De manhã, sim. Ai, meu Deus, eu A sei minha que... passagem de ano não foi a dormir, mas foi quase. Fui para a cama à meia-noite e um quarto. Tinha que acordar muito cedo. Normalmente Pois. é às 8. Normalmente é às 8, 9, porque Pois. normalmente também começo mais cedo. Por ser fim de ano, a edição da manhã não foi para o ar, não começámos às 6 da manhã, começámos às 8, salvo erro. E por isso pude dormir um bocadinho mais nessa noite. E eu sei que tu és uma pessoa muito organizada, portanto, tens uma Sou um vida muito bocadinho. agitada e consegues fazer tudo e mais alguma coisa e tento. acordas às 3 da manhã. Sim, às é quartas, quintas e sextas acordo às 3 da manhã. Sábados e domingos, como estou com o primeiro jornal, acordo um bocadinho mais tarde. E às segundas e terças durmo na loucura, vá até às 7. Portanto, tu, Que é a minha folga, portanto. Pois, exato. Exato. És um party animal ou nem por isso? Não. Não costumas... Nunca fui. Não. Gosto de vez em quando, face à vida regrada que tenho, de uma festa. E programo. Não, agora posso sair, hoje posso sair. É uma sexta-feira, não vou trabalhar neste sábado, quem é que quer ir? Organiza-se tudo. À meia-noite estou morto. Mas e cesta? Portanto, nunca Já há corre tempo bem. para uma cestazinha? Tive a dormir a cesta ao antes de vir para aqui. Ai, foi? Mas quanto tempo? Meia hora ou uma hora? Qual é que é? Uma hora e meia, por aí. Porque há pessoas que conseguem adormecer naquele espaço de tempo e acordar naquele espaço de tempo que é o nosso Dizem que é ciclo meia hora, de... que é o melhor. Ou 20 meia minutos, hora. dizem que é Não, 20 eu minutos. preciso de um bocadinho mais. Como eu não durmo muito à noite, eu vou para a cama de facto muito cedo, entre as 8 e 9 horas, mas isto já lá vão quase 20 anos a fazer este horário. E o corpo habitua-se a dormir pouco. Eu vou para a cama por uma questão de disciplina cedo, mas nunca adormeço antes das 11, meia-noite. Ou seja, na prática, à noite durmo 3 a 4 horas. Porque a cabeça não pouco. para, não Portanto, é? tenho necessidade de, durante a tarde, quando posso, fazer uma cesta um bocadinho maior que a meia hora. E Mas fazes, isso é porque a cabeça não para, uma pessoa deita-se e começa a pensar Sim. naquelas Também, coisas que disse em 2001. também. E não deve ser chato para um jornalista, por exemplo, já ter o trabalho todo feito para o dia a seguir e de repente vem uma notícia de última hora e tens de mudar tudo. Nós nunca deixamos o trabalho feito para o dia a seguir, ou seja, a maior parte na informação diária não podes fazer isso, quando muito. Tens alguns convidados que tu consegues preparar as entrevistas de véspera, porque são programadas e vais articulando com a produção durante o dia, mas o grosso das notícias que eu vou dar de manhã aconteceram ao final da tarde, à noite, durante a madrugada e irão acontecer no dia seguinte. Portanto, não tens um grande trabalho de casa feito, não é? É trabalho, por isso é que é necessário Permanente. estar cá às 3h30, 4 horas, porque há muita gente que pensa, é só pôr um pó, uma maquiagem, passar um gel naqueles caracóis e senta-se e vai ler o que lhe escreveram. Não. Pois, nem sei, aliás, vocês também preparam muito essa parte. Acredito que já muitas vezes tenha falhado o teleponto, não? Sim. E tu pegas na boa e... Sim, agora já ao início... Já apresentas há 10 anos? Já há mais de 10 anos? Já há quase 20. Há quase... Há 19. Ok. Há mais de 10 anos. Pronto, é mais de 10 anos. É mais de 10 anos. Mais de 10 há anos, bem meninos, mais de 10 20. anos. Tu há muito tempo Ó, mesmo. João, diz-me uma coisa, tu quando te vais deitar, principalmente nestas alturas que os tempos estão mais conturbados, tu não tens aquela coisa de o que é que aconteceu enquanto eu estava a dormir? Tenho que ir já A primeira coisa que eu atualizar-me. faço assim que acordo é ligar a televisão, ir ao telemóvel, ver as notificações dos sites de notícias, ver as capas dos jornais, isto por volta das 3 da manhã e só depois é que eu me levanto. Ali 10 minutos Só a ver fazer essas coisas, redes a ver os sociais, mails que recebi durante a redes noite. sociais Redes sociais também. Claro. Há notícias que hoje em dia chegam através das redes sociais. Exatamente. Nem todas são fidedignas, É verdade. mas está ali aqueles 10 minutos na cama antes de me levantar e despachar para ir trabalhar, sim. Estavas a falar disso de algumas serem mentira nas redes sociais. Isso é uma coisa que acredito que preocupa muito os jornalistas. Preocupa cada vez chamada mais. As não fake é? news, que nós achávamos que era uma realidade que não era nossa, que vinha lá de sites estrangeiros. Ou que ninguém ligava a isso, não é? No Canadá, nos Estados Unidos, mas não, e está provado que há cada vez mais sites portugueses a São lançar veiculadas essas, no a lançar essas Facebook. fake Não news. acham que isto é uma extrema ironia em que a aldeia global, como chamava ao início, é uma aldeia global totalmente diferente
diferente para umas pessoas e para outras, consoante as notícias que lhes chega, não é? Porque eu acho que as pessoas vivem em mundos diferentes e procuram realidades diferentes. E há umas que querem acreditar naquelas coisas e depois tornam-se perigosas ao dar voz e ao veiculá-las também. A passar para a frente, não acho que o grande desafio da informação e do jornalismo hoje em dia, face ao bombardear desse tipo de informação que existe, essa falsa informação, é precisamente distinguir o que é verdade do que é mentira e não darmos voz a coisas que não são verdade. Portanto, e sentem que têm mais trabalho hoje em dia para procurar... Temos mais armadilhas, a que temos que estar atentos. Seguramente. Por acaso isso deve ser uma das grandes problemáticas do jornalismo, não é? Será essa limpeza? Limpeza? Pronto, soa sempre um bocado mal dizer limpeza. Chama-lhe o que quiseres. Tu há bocado ali fora disseste, este é o programa em que tu podes dizer o que quiseres. Até as neiras. Chama-lhe o que quiseres, Rita. Olha, e tu, há assim algumas notícias que te interessam mais? Deve haver, não é? Tu, sendo uma pessoa que me parece bem positiva, acredito que... Eu gosto mais de dar boas notícias do que más. Infelizmente dou muito mais más do que boas, mas gostava de poder dar melhores notícias. Por acaso, há uns tempos estava a falar com o nosso diretor de conteúdos, o Jorge, e estávamos a falar de como é que começa normalmente um noticiário. Normalmente é com notícias mais leves, não é? Tipo futebol. Como começa? Não, depende do grau de importância. Não há uma hierarquia de é política, é sociedade, é internacional, é desporto. Um dia como hoje, ou esta manhã, Rui Vitória foi despedido pelo Benfica. Naturalmente que fomos começar, e que não aconteceu nada de mais relevante nos outros quadrantes da sociedade, na política, no internacional, na justiça, portanto, teríamos que começar naturalmente por aí. Agora, à hora do almoço já não foi assim. Saiu a sentença, a leitura do acordo dos vistos gold, muito perto da hora do almoço. Olha, muitas vezes tem a ver com a proximidade a que as coisas, principalmente num canal de 24 horas, a que as coisas acontecem da hora a que nós vamos para o ar. Como há dias em que não é, e há muita gente que não entende isso e às vezes somos criticados, há tanta coisa a passar neste país e estão a abrir com o que se passa em França ou a dar mais importância ao que se passa nos Estados Unidos. Naqueles fins de semana, que continuam os protestos, mas naqueles fins de semana de protestos mais aguerridos em França dos coletes amarelos, naturalmente teríamos que começar por aí. Se houvesse um acontecimento marcante a nível nacional que superpusesse, naturalmente seria a abertura. Mas não há um critério a não ser o do bom senso para isso e da relevância. Por causa, estás a falar dos coletes amarelos. Não achas que houve uma cobertura excessiva cá em Portugal dos coletes amarelos portugueses? Dos coletes amarelos portugueses. Que eram muito pouquinho, não é? Eram muito pouquinho. Eram mais polícias e jornalistas do coletes amarelos. Estavam desde de manhã a fazer uma cobertura. A questão aqui é que não sabia o que ia acontecer. Exato, e como tal, tínhamos que estar preparados para isso. Acho que depois, a partir do momento em que nós percebemos que a relevância, a importância e a adesão a esse protesto não era assim tão grande como se poderia pensar. Para a hora de almoço também. Houve a pausa para a hora de almoço. Eu tive umas senhoras em direto, já não me lembro em que cidade do país, que só estavam lá duas e o meu colega pergunta, então mas só estão aqui duas? Ah não, os outros estiveram cá até às 9, depois foram trabalhar. Pois estão a fazer turnos, Protesta não é? à portuguesa. Exato. Por acaso Mas é daqueles casos, a partir do momento em que nós percebemos que não é tão importante como achávamos que iria ser, ao longo do dia eu acho que vai desvanecendo, não se foi dando a importância que se previa dar. Olha, eu sei que tu és amigo da Cristina Ferreira, não é? Não sei se és, mas alguém disse assim. Eu sou amigo. O João Moreira já chegou. Certeza que foi ter com a Tininha. Por acaso não sou amigo da Cristina Ferreira. Está cá hoje, não é? E está a preparar o Estreia cenário. Tu já segunda-feira. viste o cenário? Não sou amigo da Cristina Ferreira, mas admiro muito o trabalho dela e fui espreitar o cenário. Pois está incrível, não Está, é? Não podemos dizer facto, nada. incrível, não podemos dizer nada, mas é o melhor cenário que alguma vez vimos na televisão portuguesa. Vai haver uma notícia sobre isso, não é? Na segunda-feira. Seguramente. Bem, Já ontem houve com a apresentação da nova grelha da SIC, das novidades, mas é de facto a figura que ela é e a importância que tem para a televisão portuguesa justifica isso, claro. Claro que sim, e já ouvi dizer que é uma casa com bidé e tudo, isso ela já adiantou, não é? Portanto, com bidé, com segundo não posso, andar. não posso. Imagina que estás a meio de um programa e precisas de lavar... Eu na minha casa não tenho bidé, por exemplo. Não sei. Ou os pés. Why not? A dar aquela esguichadela. João, sei que gostas muito de viajar. Tu tens noção de quantos países é que já visitaste? Não gosto de contei, mas umas dezenas, não muitas, não sei, 30 se calhar. E não te preocupas nada em viajar sozinho, não é?
Não. É uma coisa que não te apoquenta. Não. Cada vez que viajo, se puder viajar acompanhado, É melhor, para perceber. gosto. Agora, não deixo de viajar por não ter companhia. Sempre foi assim. Isso, és uma pessoa muito independente, portanto, acabaste Sim. por... Sabes, mas isso tem a ver depois também com o meu dia-a-dia, com as minhas rotinas, que me fazem também ter uma vida relativamente solitária durante o dia, porque eu estou disponível quando as outras pessoas estão a trabalhar, quando elas estão disponíveis, eu tenho que ir dormir. Portanto, eu habituei-me Eu acho que eu vou começar a adotar para evitar pessoas essa estratégia. Eu Olha que agora às vezes apresento ganha-se o telejornal, não bastante posso. com isso, ganha-se bastante com isso. É que evitar pessoas é sempre Mas bom. continuas com uma vida social, sei que vês pelo menos a tua mãe e o teu sobrinho todos os dias, não é? A minha mãe vai todos os dias. Todos A os minha mãe dias. vai Vai todos buscar os os dias. sobrinhos à Portanto, ainda escola consegue, também, não é? Já estão muito grandes, Já mas estão ia grandes. sempre, À ia-se quando eles universidade. eram pequeninos. Um já acabou a universidade, a outra está quase a entrar na universidade. Mas estou com eles sempre que posso. Sim, com a minha mãe estou todos os dias. Embora o trabalho árduo, consegues manter uma vida normal. Sabes que uma das vantagens, muita gente pergunta como é que tu consegues estar nesse horário há tanto tempo, não queres mudar? Eu criei as minhas rotinas em função deste horário. No verão, por exemplo, é ótimo eu sair às 10 da manhã e ir para a praia quando vocês estão a isso é trabalhar. excelente. Vocês não é o caso, mas Excelente. muita gente com quem eu me cruzo no trânsito vai trabalhar para um escritório. Sim, é espetacular, não e assim podes ir à E praia, eu sim, criei as minhas altamente. rotinas em função disso. Isso também me permite dar alguma assistência à família a este horário, nomeadamente à minha mãe, com quem faz E é bom ir à praia todos os porque dias. as fãs agradecem. O teu tronco é muito falado meu tronco é muito na famoso. internet, é muito famoso, toda a gente Mais famoso fala que o do tronco de do Natal, não é? É mais famoso que o tronco de Natal do WhatsApp. Verdade. Tu sentes-te lisonjeada, assim, porque é giro este quebrar de... Onde é que anda a da pessoa da figura capa do- da Men's Health? Não é? pois é. Onde é que anda essa pessoa? Tu tens de ser a- reparou tu ainda? tens de O ser Pedro capa é da meu amigo, Men's Então, o Pedro está Lucas falhada. é meu amigo. Nós já falámos sobre isso algumas vezes, eu sabia. mas não. 2019 não, tem de ser não, este, não, tem de ser um não. ano. Vamos fazer um abaixo-assinado, Por acaso basicamente. podemos fazer uma petição, eu tenho a certeza Eu que acho que muita gente não. assinar. Primeiro que tudo é assim, é preciso uma disciplina muito grande para atingir aquele patamar, honestamente. Mas já atingiste? Não atingiste. já- Há ali um rigor alimentar muito grande que eu não consigo ter. As pessoas pensam que eu treino para ficar com o corpo de determinada forma. Não, eu treino porque eu adoro comer. Eu como tudo o que tu me teres à frente, mas literalmente tudo. Estás a Qual a tua perceber? comida favorita? Dobrada com feijão branco. Uau, mesmo assim, hardcore. Mas eu gosto de tudo. E então eu vou treinar todos os dias, não é para ficar assim ao assado, é porque Poder comer à vontade, porque senão não é? rebolo qualquer dia, Pois. ou rebolaria. E não tenho esse objetivo. Às vezes há um elogio ao outro. Sim, incomoda-me. Não me incomoda. Claro que não, Não me isso é incomoda, mas constrange-me que eu não sou uma pessoa de elogios. Não lido muito bem com os elogios. A sério? Sim, fico envergonhado. Ficas mas isso também às vezes é giro, isso mas é isso giro, é mas isso é giro. giro, sim. Sabes que- acho sabes que é uma grande porque não é uma coisa com qualidade. objetivo que eu não procuro aquilo. Sim, estás a sim, perceber? sim, é uma coisa que tu naturalmente fazes. Exato. Sim, E- faço desporto por isso. Primeiro porque faz bem e porque tenho que ocupar o meu dia de alguma forma e tenho algum tempo livre durante o dia e depois por causa desse aspecto alimentar. E depois E tens- porque já tenho 41 e isto Não, começa mas a não pesar. parece, mas tens uma Não vantagem, parece, podes ir ao ginásio quando não está lá ninguém também. Quando está Não, menos gente. é a maior das vantagens. Às vezes acontece, Espetacular. por qualquer motivo, ter que ir às 6 da tarde, que é muito raro. E chego lá e penso, não, hoje não Impossível. vou treinar, vou para casa. Porque sou habituado a estar lá com os reformados. E, não é verdade. Sim, isso é bom, É verdade. isso é bom, é que ótimo, não estou com menos muitas gente. máquinas. Sim. Com quem falo um bocadinho, porque viram as notícias de manhã e dizem aquilo no Benfica está mal, não é? As Pois, pessoas lá está. abordam-te pois para falar sobre notícias. Sim, as notícias. Claro, então, claro. esse tipo de público, que é o mesmo, o que me vê, muito do que me vê de manhã, Uhum. pelo menos aquilo que me acompanha até ao final, até às 10, não é a população ativa. Essa sai de casa às sim. 7 e às 8, não é? Claro. É aquilo que eu depois vou encontrar durante o dia, ou na rua, ou no ginásio, e no ginásio isso acontece muitas Era vezes. jeito pedirem-te as notícias, não é? Tipo, olha, não vi o noticiário de manhã e não podes vezes, ter às algumas, vezes dá assim dizem os assim. highlights, o que é que aconteceu? Já Isso era agora giro. os números do Euromilhões. Sim. Tipo, as pessoas Pois. acharem Mas que tu isso, se eu estás soubesse, não és era para tu que mim. Exato. Olha, temos também falado do teu livro, que é muito interessante, lançado o ano passado, se não estou em erro, não é? 2017. Não, 2017, há 2 anos. 16, há 2 anos. 16. Sim. 16 ou 17? 16. 16, então foi há 3. Não, 17, nós estamos em 19, não é? 19, sim. 17, há 2 Foi anos. há 2 anos. Vai fazer 2 anos em fevereiro. Exato, e esse é o livro, o que nasce torto, Também também sem sem direita. direita. E o tema é muito interessante porque fala de falhanços, não é? Sim. Coisas que estavam dotadas ao fracasso e que se tornaram grandes sucessos. E por que é que isso te puxou? É um tema muito giro. Na altura, quando eu fui convidado para escrever um livro, eu disse à editora, olha, muito obrigado, mas vocês não vão querer, porque eu, apesar de contar histórias, não crio histórias. E não sei criar. Eu, se me pudessem para escrever um guião de qualquer coisa, de escrita criativa, não quer dizer que se treinasse não chegasse lá, mas não o sei fazer.
Agora, sei contar histórias. Então, mas nós não queremos que tu cries uma história. Conta histórias, então faz-nos uma proposta. E isto era uma coisa que na minha infância eu procurava sempre saber porque é que isto é assim. Eu não lia livros de quadradinhos, eu lia atlas, lia enciclopédias, mas é verdade, gostava mesmo. E depois foi um bocadinho retratar e pegar em algumas dessas histórias, aprofundá-las um bocadinho mais e transpô-las para um livro. Eu sei que já fizeste há algum tempo e estas coisas esqueces, mas lembras-te assim de algum falhanço, assim, Sim, há muitos. Que te marque, que tenha marcado de alguma forma? Tens coisas como a gastronomia e as bebidas, a Coca-Cola, que era um remédio para a dor de cabeça e que se tornou na bebida mais popular do mundo. Tens medicamentos como a penicilina, que foi uma experiência que correu mal e que era para ir para o lixo porque tinha bolor, mas alguém decidiu olhar para aquilo ao pormenor e percebeu que aquele bolor era um antibiótico que estava a comer uma bactéria, um antibiótico que estava a comer uma bactéria. Tens uma série de coisas. Deves ser A plasticina. Mas deve ser muito interessante sentarmos ao lado. Sim. Desculpa, como é que era um produto para limpar e depois dá origem a tudo. Deve ser espetacular sentarmos ao lado do João num casamento. Ele sabia que aquilo que estamos a dizer. Não impinjo. Aconteceu nessa fase do livro, as pessoas perguntam: conta lá aquela história que tu contaste naquele programa a que foste. E na altura ainda estavam frescas as histórias, porque tinha sido há relativamente pouco tempo. Olha, e tu costumas usar as tuas ferramentas como jornalista e os acessos, deves ter acesso à informação que nós, como mortal, não tem. Tu fazes uso dessas ferramentas para investigar mais alguma notícia, mesmo que não seja noticiada, ou pessoas, ou casos. Se tens essa... Para ficar para a minha informação pessoal, não. Portanto, é... Ou tenho um objetivo, como a escrita de um livro. Agora, para o meu próprio direito, não, quero saber, não sou assim tão... Mas és curioso. Sou curioso, não sou assim tão quadrilheiro, era o que eu ia dizer. Até porque, se calhar, eu creio que haja coisas... Para o pessoal, não, nem acharia correto. Correto, ok. Agora, já me aconteceu, está a acontecer neste momento, porque poderá surgir um novo livro lá mais para o final do ano, deparar-me com situações na minha vida profissional que depois então, podem vir a dar origem a isso. Estás a escrever outro livro sobre estas... Não posso. Não pode dizer sobre que outras, é provavelmente uma biografia. Estou aqui a tentar tirar naves da púcara. Tipo, há coisas que tu sabes sobre notícias que não podes dizer de todo, por exemplo. Não nos vais dizer agora também, mas... Há coisas que... Não, há muitos jornalistas, todos nós jornalistas trabalhamos em redações, há coisas que nós sabemos e que não podemos dizer, claro. Sim. Também não são do interesse público, claro, não dão relevância nem acrescentam nada e por isso é que não são reveladas. Pois, gostávamos muito, pode ser que um dia, às vezes pode ser num livro. Mas que notícia é que tu querias saber? Que notícia é que tu querias saber mais por acaso também já, sei lá, por acaso tenho algumas curiosidades. Casa Pia, por exemplo, Sócrates, que são ódios de estimação que eu tenho. Mas não quero saber nada. Ainda bem. Não vale a pena, porque quanto mais uma pessoa vai chafurdar, pior é. Pois é. Mas sim, eu te perguntar qual foi... Bem, mas eu não queria levar a coisa para aí para o down. Assim, uma notícia que tenha gostado muito dar. Olha, mortes de pessoas com quem já nos cruzámos são difíceis de dar. Mas talvez a que mais me tenha marcado tenha sido... a primeira vez que eu senti que o terrorismo estava aqui muito próximo. A SIC Notícias começa numa era em que o terrorismo ganha uma dimensão estratosférica. Estamos a falar de 2001? A SIC Notícias nasce a 8 de janeiro e a 11 de setembro do mesmo ano acontece o 11 de setembro. Aquilo parece-nos, e ainda hoje olhamos para aquilo, parece-nos um filme, não nos parece real. Aquilo parecia demasiado cenografado para ser uma história verdadeira. O segundo... Completamente. Está toda a gente a olhar para aquilo e aparece um avião e diz: não, isto é repetição do primeiro, isto não pode estar a acontecer. E depois, pela distância, que era nos Estados Unidos, a qualidade da imagem é diferente, nós parece que aquilo é uma coisa muito distante. 2 anos depois acontece em Madrid, na estação de Tocha, um atentado da mesma dimensão, que inicialmente se pensava que tinha sido da autoria da ETA, depois percebe-se que não, que é de facto o terrorismo de base islâmica, e esse sim assustou-me mais. Foi um dia que me marcou, porque eu tinha e tenho amigos, felizmente, que na altura eu sei que faziam aquela linha de comboio todos os dias para ir para o trabalho, e com quem não consegui falar porque não houve comunicações durante uma série de horas. Por essa proximidade, por ser uma cidade onde eu vou muito e da qual gosto muito, e por perceber que aquilo já não era um filme, que aquilo estava aqui ao lado.
Que cena, pois, ainda Pessoas a de carne e proximidade osso, faz assim. como nós, Por acaso, eu lembro-me bem do 11 de setembro. É daquelas coisas, onde é que tu tiveste? Onde é que Havia estavas? onde é que estavas no 25 de Abril É e o agora ao antes onde e é, ao depois, onde é que exato. estavas Eu, estava no eu já tinha saído da redação, Sim. lembro perfeitamente, estava no Centro Comercial Vasta Gama e começo a ouvir um burburinho e vou para uma loja de eletrodomésticos onde está toda a gente e é quando embate o segundo avião. Portanto, tu vês o segundo avião em direto. Aí, nessa loja de Eu eletrodomésticos. também vi, mas depois horror. fui para a praia. Eu não tinha percebido muito bem dimensão. a dimensão da coisa. Dar uma rir Eu de graça, depois fui para a praia. Tinha 11 Eu vi e depois anos. fui para a praia. Tinha 11 anos e o meu irmão estava assim, Claro. ei, Rita, não, É diferente. isto é incrível, não sei se estás... Ele ficou completamente, estava horror. terrífico, estava Olha, muito eu assustado. não vou dizer, não é piada, mas eu estava precisamente a comer leitão na minha alhada. E Estás sempre a comer leitão, não é? Parece que é a sim. base da minha dieta. Eles lá, em vez de Eu é adoro água leitão, e eu leitão. adoro sabe? leitão, adoro. Também eu. Mas foi horrível porque nem. Pá, lembro. Estragou-te o leitão, não é? Nem fechou-me a garganta, fechou tudo. E diz-me uma coisa, compreensível. por exemplo, os psiquiatras, os psicólogos não podem ficar afetados com os temas com que trabalham e têm que ir para casa com a mente limpa. E como é que tu fazes? Tens alguma ferramenta, algum hobby que te ajude a não sofrer? Eu acho que é a experiência mesmo. Ao princípio, como em todos os trabalhos, tu envolves-te mais com as coisas, envolves-te com os temas, aquilo naturalmente levas as histórias para casa e sofres com aquilo. Hoje em dia tu aprendes não desligando, porque estás sempre a trabalhar. Claro. Um jornalista está sempre a trabalhar, está sempre a ver televisão, está sempre a ler, Claro. está sempre a pensar numa coisa que podes fazer no dia a seguir, outra abordagem a dar àquele tema, a dar àquela notícia, mas com a experiência aprendes, não é a desvalorizar, porque nós temos de dar valor às coisas porque elas são importantes, relativizar, mas se a calhar, relativizar. E como são muitas as encaixar. informações, uma pessoa também se vai abstraindo com outras, não é? Às tantas a quantidade faz com que, sei lá... É o que eu te estava a dizer, uma coisa que é muito importante para uma faixa grande da população portuguesa, abre notícias às 7 da manhã, ao meio-dia já é outra coisa que está na ordem do dia e que já suplantou essa. Mas isso é giro, é quase está bem construído, porque as nossas emoções também vão ondulando ao longo, ao E não há longo do monotonia, e não há noticiário, monotonia no trabalho, isso de facto não há. Não há, de zero, Não há. por acaso. Isso deve ser... portanto, trabalhas há 20 anos e vais sempre com um espírito Tu nunca fresco. sabes o que é que vais encontrar, eu nunca sei o que é que vou encontrar, porque o mundo pode ter mudado enquanto eu estive a dormir. Exatamente. Isso Exato, Não é? assusta-me tanto. Naquelas isso assusta-me 3 horas, naquelas 3 curtas horas, o mundo pode ter mudado, infelizmente às vezes muda. E quando foi as eleições americanas, por exemplo, eu acordava Ai, e ficava sim. contente estava feliz, acordei durante uns segundos, depois lembrava-me o que é que tinha acontecido. Sim. E o Trump era presidente. E percebeste Isto é que uma o teu coisa dia estraga que devia estar triste, que os teus dias daí para a frente poderiam ser piores. Se os Com o meus estão, Bolsonaro, imagina as foi o pessoas mesmo. que estão lá, não é? Imagina. Por acaso, achas que... As pessoas estão lá a votar maioritariamente neles, não é? Sim. Portanto, não nos Pois é. podemos esquecer disso. Pois é. Por mais que nós aqui em Portugal e em parte do mundo ocidental olhemos para as políticas que essas duas figuras em particular, mas há outras, propagam, que nos sejam estranhas e que olhemos com alguma apreensão, a verdade é que a maioria das pessoas que habita nesses países tomou aquela opção. aquela decisão. E não se pode dizer que seja por falta de informação, Completamente. Achas que é o mais preocupante. Completamente. não foi falta de informação? Poderá ter sido contra-informação, se calhar? Ou, lá está, as fake news, notícias falsas, Não, desinformação? também, mas depois eles vivem realidades que nós não vivemos. São culturas diferentes em que se olha para a democracia de outra forma e têm prioridades diferentes das nossas. Nós, se calhar, damos mais valor a umas coisas As e a uns pessoas padrões. as pessoas tornam-se surdas para algum tipo de informação porque escolhem ler uma coisa até ao fim e se calhar ler só as Não, gotas que de outra alimento notícia. que é o perigo das alimento medo. ideias populistas. Das ideias Exato. populistas é essa, Exato, quando exatamente. não há sistemas perfeitos, não há políticos perfeitos, não há governos perfeitos. Mas até ver, a democracia é melhor. Na minha opinião, sim. Na minha opinião, sim. E aquelas pessoas, para todos os efeitos, foram eleitas democraticamente. Agora, as pessoas, perante a insatisfação, às vezes vão atrás de algumas ideias populistas e, na minha opinião, foi o que aconteceu nestes 2 casos. E poderá acontecer noutros, que é o que nos preocupa mais.